muito grande, mas vamos falar agora de Internacional e Vasco. Vasco e Internacional, jogo em São Januário. Jogo pegado, interessa nas duas pontas da tabela e a ironia do destino, né? O Abel, que foi o primeiro técnico do Vasco no ano, volta a São Januário precisando ganhar do Vasco, empurrar o Vasco para a Série B mais um pouquinho, tentar ser campeão com o Inter. O futebol tem essa dinâmica muito doida. Vamos botar o campinho do Vasco logo, para a gente ver qual é o possível time do Vasco, para a gente poder comentar em cima essa escalação do Vasco, o que a gente vai ter de Vasco para esse jogo contra o Internacional. Vamos lá. Fernando Miguel, Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan, Henrique ou Neto Borges, Léo Gil, Caio Lopes, Bruno Gomes, Pikachu, Benítez, Thales ou Gabriel Peck e na frente o Cano. Então aí as possibilidades, né, de escalação do Luxemburgo, Vanderlei Luxemburgo dirigindo o Vasco em São Januário num jogo de dois técnicos super vencedores na história do nosso futebol, né? Dois caras que merecem todo o nosso respeito, contam a história do futebol brasileiro e do Campeonato Brasileiro também, enfim. Esse Vasco que a gente viu ali, Grafite, é capaz de vencer o Internacional em São Januário? O momento do Vasco não diz isso, né? Mas capacidade tem, né? Acho que o Luxemburgo... a gente vê ali algumas dúvidas em 3 posições, né? Quando o time está nessa situação, não vence, tem um resultado ruim, como teve na última rodada. Perdeu de 3-0, né? Que era um concorrente direto, que é um concorrente direto. Aí gera essas dúvidas na próxima escalação. Mas o Vasco já mostrou em outros tempos força dentro de São Januário, né? Pode ter a dúvida do torcedor, né? Ajudar o maior rival ou se salvar do rebaixamento. Mas a expectativa de um grande jogo, né? Até porque o Inter precisa vencer também. O Inter precisa dar uma resposta, né? Depois do empate contra o Atlético e a derrota para o Sport. Tem que mostrar a reação para continuar, para brigar com o Flamengo até a última rodada para ver quem sai campeão. Mas o Vasco tem condições de vencer. O momento não diz isso, mas tem condições. A gente está vendo imagens do Luxemburgo. Eu vou dar uma invertida aqui no espelho. Eu sei que o pessoal lá dentro fica doido comigo, mas é por uma boa causa, porque é para pegar um gancho aqui que o Grafite falou de São Januário, né? O Vasco tem o 5º pior aproveitamento, né? Jogando como mandante, né? E em São Januário o Vasco sempre foi muito forte. Daqui a pouco a gente vai mostrar imagens do Vasco em São Januário. 45% de aproveitamento só. 6 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Então aí, ó, imagens do Vasco em São Januário na tela. Ô, Ana, o Vasco sempre foi muito forte em São Januário, né? E nesse campeonato, mesmo não tendo uma grande campanha, como a gente mostrou nos números aqui, teve há pouco tempo um suspiro importantíssimo, que foi vencer o Atlético Mineiro por 3-2, tendo feito 3-0. Né? Esse talvez tenha sido o grande momento do Vasco em São Januário sob o comando do Luxemburgo. Mas aí na última semana, a Ana já quase arrancou os cabelos vendo o Vasco jogar em Fortaleza. Disse que foi uma atuação muito ruim, e foi mesmo. Foi uma péssima atuação do Vasco, né, Ana? Foi sim, Eric. Eu acho que cada jogo se apresenta de uma forma para você ter o entendimento ali do comentário, né? Até o momento falando até do próprio trabalho. Porque você vai com uma expectativa e o jogo se apresenta de outra forma e você fala, nossa, é isso, né? Você viu o jogo contra o Flamengo, eu não esperava que o Vasco fosse fazer uma partida pior do que aquela, né? E ele conseguiu. Acho que faltou o entendimento do que era o Fortaleza, do que poderia fazer contra o Fortaleza. O Fortaleza é um time que fica muito confortável em não ter a bola, né? Em dar a bola para o adversário. E eu fiquei muito apegada à fala do Castan depois do jogo, né? Ele falou assim, a nossa estratégia era tentar envolver o Fortaleza, mas não deu certo. Óbvio que não deu certo, né? Não tinha condições de dar certo pela forma como foi organizado o time para essa partida. Então, acho que isso me chamou a atenção, descolado um pouco do que era, não a fala, mas a estratégia para o jogo, do que é o jogo do Fortaleza, né? Do que apresentou o Fortaleza na temporada já, mesmo nos piores momentos. E aí foi aí que me chamou a atenção, porque se mostrou para mim um time fragilizado, que tem bons jogadores, tem o Benítez, tem o Cano, mas eu acho que você precisa de um pouquinho mais. Quando você tem bons jogadores, coletivamente, nem falo só sobre questões táticas, Érica, eu estou falando do entendimento mesmo do que precisa ser feito para sofrer menos. Me pareceu que o Vasco foi muito com o coração aberto enfrentar um igual e o Fortaleza estava muito concentrado e fez o que fez com o Vasco. E eu acho que é por isso que me chama a atenção para essa reta final, porque tem jogos difíceis e espero que o Vanderlei tenha aí as suas estratégias, que ele tenha assistido bastante o jogo contra o Fortaleza
foi como eu falei depois da transmissão. Não é um jogo para esquecer, é um jogo para lembrar, porque sai dali o que o Vasco não deve fazer e entender mais os adversários para escapar do rebaixamento nessas 3 últimas rodadas. Ana falou do Benítez e do Cano, né? Claro, são os dois expoentes desse time do Vasco, né? São os dois destaques. O Cano, viu, Grafite, ele não marca um gol no Brasileiro há 4 rodadas. Isso explica um pouco, né? Porque sempre que o Cano fez gols, o Vasco minimamente conseguiu algum tipo de resultado, né? Ele ficou 7, né? Pois é, o Thiago tá me lembrando aqui que sempre que o Cano faz gol, o Vasco não perde. Empata ou ganha. Ou seja, quando ele não faz gol... O outro jejum dele, acho que foi 7 jogos. 7 jogos. Esse aí foi anulado contra o Fortaleza, né? Aí ele voltou, marcou 2, logo 2, né? Quando quebrou. Contra o Atlético Mineiro. Isso, que ele marcou. Foi na vitória, talvez, a mais chamativa do Vasco nesses últimos tempos, assim, né? É, aquele jogador... Ele tem 13 gols em 31 jogos no Campeonato Brasileiro, assim. Para um time que cria pouco, é uma marca bacana do Cano, né? Ele tem o mesmo número de gols do Pedro, por exemplo, no Flamengo. Então, é aquele jogador que nós falamos no começo do programa que faltou, às vezes, pro Atlético, né, Ana? Aquele jogador que faz a diferença, né? Só que o Cano é diferente porque ele é diferente do Vina, ele é diferente do Marinho, ele é diferente do Galhardo do começo do campeonato. Ele precisa do coletivo, né? Ele precisa do coletivo, ele precisa ser municiado, ele precisa que a bola chegue para ele. E o Vasco, com essas mudanças, sempre... Não é aquele time que a bola tá passando toda hora, então ele tem pouca chance, então ele tem que ser letal. E não é, o cara não consegue ser letal a temporada toda. A temporada toda, não tem como. A temporada no Brasil e a saída do Benítez, a volta do Benítez, ajudou com que ele também passasse essa fase. Pô, o melhor amigo, o melhor companheiro dentro de campo, o melhor amigo fora de campo foi embora. E agora, como é que eu vou ficar? Questão familiar. Mas é um cara que, se amanhã estiver bem... Eu lembro um troca que nós fizemos, que eu fiz há um tempo atrás, aqui, falando de pandemia, que eu falei da falta que o torcedor faz no estádio. E que o Vasco era um dos times que mais sentia falta do torcedor. Aí o pessoal falou, não, mas o Flamengo sente falta do torcedor também. Mas o Flamengo tem um elenco forte, o Flamengo tem condições. E o Vasco não tem um elenco tão forte. E o Vasco sempre se caracterizou em São Januário o apoio da torcida de empurrar o Vasco, né? E isso aí, acho que nesse momento decisivo, sem dúvida. É o que mais faz falta para o Vasco. Às vezes, lógico que o que acontece dentro de campo, o lado tático, técnico, pesa bastante. Mas o torcedor do Vasco faz muita falta em São Januário para o Vasco nesse momento que o Vasco tanto precisa da torcida. Vamos mostrar agora o campinho do Inter. O Inter tem um desfalque seríssimo, né? Que é o Patrick. E certamente vai pesar nesse jogo, né? O Patrick está suspenso pelo 3º cartão amarelo. E aí o Inter do Abelão, do Abel Braga, Marcelo Lomba, Rodinei, Lucas Ribeiro, Vitor Cuesta e Moisés. Moisés não jogou, né, o último jogo. Inclusive o Wendel foi expulso. Rodrigo Dourado, Caio Vidal, Edenilson, Praxedes. Aí o Peglo ou o Galhardo e o Yuri Alberto na frente. A gente falou, o desfalque do Patrick pesa muito, mas pode ter a volta do Galhardo, né? Nessa balança, Ana... Perda do Patrick, volta do Galhardo. Como é que você equilibra essa balança colorada? Sou fã do Patrick, né? Eu Somos dois. Sempre que é o patriquismo. É o patriquismo, né? 3, segundo o Grafite. Ele é diferente, assim. Ele é um jogador que evoluiu muito. Eu acho que o grande mérito do Abel, né, nesse trabalho dele curto no Internacional, foi não ter mexido no posicionamento do Patrick, né? Que é ter deixado ele ali perto da área. Ele é um jogador que vai fazer muita falta. Agora, tem a volta do Galhardo e tem a dupla ali que dá a estrutura, né? Que é o Dourado e o Edenilson. O Inter, eu tenho falado muito, Eric, que esse campeonato vai ser decidido por quem errar menos. O Inter não pode se dar o luxo de ter um jogador expulso com 25 minutos do primeiro tempo para quem está brigando pelo título, né? A concentração tem que estar acima do normal. E eu acho que o grande mérito, agora falando desse elenco do Internacional, é como eles são maduros. Porque eles absorveram a troca de um técnico que eles adoravam, que era um Kudê, que tinha um trabalho muito especial, e reagiram ao trabalho do Abel. Eu acho que eles chamaram, eu falei isso várias vezes no programa hoje, esse elenco se mostrou muito maduro para absorver o impacto da troca de comando. Acho que por isso que eles estão ali brigando pelo título brasileiro. Não é uma liderança que veio com o Abel, porque o time já foi líder com o Kudê, né? Ele retoma uma liderança, mas é um time que surpreende porque é extremamente competitivo e um elenco também sem grandes opções, né? É um elenco mais competitivo do que de grandes opções. E a expectativa pelo retorno do Galhardo, que depois da saída do Kudê teve uma queda técnica, né? Que eu acho que é até normal e que pode ser o grande nome aí do Inter nessa reta final de campeonato. O Grafite, a gente está mostrando lances do Inter, né? E
embaixo um número impressionante ali enquanto a gente mostrava imagens do Patrick. Com o Patrick, 31 jogos, 19 vitórias, um aproveitamento de quase 70%, 69,8%. E sem o Patrick foram 4 jogos, olha só na tela pra gente. O Inter só teve 8% de aproveitamento. Tá certo, o aproveitamento, o número relativo vai ser, assim, não é tão assustador porque foram poucos jogos, mas sem o Patrick o Inter não venceu. Eu acho que é isso que chama atenção, né? Foram 4 jogos, um empate e 3 derrotas. Chama atenção porque é um jogador que dá esse equilíbrio tanto defensivo como ofensivo, né? Principalmente no setor ofensivo, na chegada de trás, né? Tanto é que no jogo passado, onde o Inter não teve uma atuação coletiva tão boa, mas o Patrick se destacou, né? Mesmo com a derrota para o Sport. Eu acho que é importante. Você perguntou para a Ana se o Inter perdia ou ganhava mais, né? Eu acho que perde, porque vai estar perdendo o Patrick. Balança. Isso. E o Galhardo não vinha jogando bem, mesmo antes da lesão, ele não vinha tendo o mesmo rendimento, né? A gente espera que com o Yuri Alberto ele consiga repetir o começo do ano que ele fez com o Guerreiro, né? Aquela dupla ali na frente pode ser uma coisa positiva para o Inter. Mas o que a Ana colocou é muito importante, né? O poder de reação dessa equipe, né? A troca do Kudê, a eliminação na Copa do Brasil, a eliminação da maneira que foi contra o River Plate também, contra o Boca, jogando muito bem lá contra o Boca, né? Podendo até ter vencido. Ali acho que foi um divisor de águas pro Abel, né? Mas eu acho que o poder de reação dessa equipe é muito bom. Eu acho que amanhã ele vai dar uma resposta, precisa dar uma resposta rápida. Vamos ver como é que a equipe vai se portar depois desses erros defensivos que aconteceu no jogo contra o Sport. Bom, o Inter tem a maior sequência de vitórias da história do campeonato de ponto corrido. 9 vitórias, bateu o recorde nessa temporada, nesse campeonato. Põe na tela pra gente os próximos 3 jogos do Inter, pra gente ir fechando aqui o nosso troca de passes. Torcedor colorado, anote na agenda, nem precisa, né? Torcedor colorado tá de cabeça isso aí. Vasco Internacional em São Januário, amanhã, 4 da tarde. Depois, no outro domingo, no Maracanã, aqui também no Rio de Janeiro, Flamengo Internacional, no Maracanã também às 4 da tarde. E vai fechar o Brasileirão no Beira-Rio contra o Corinthians numa quinta-feira, 25 de fevereiro, às 9h30 da noite. São os próximos jogos do Internacional, líder do Campeonato Brasileiro. Muita gente fala isso, fala aquilo, mas o Inter é o líder. Então, depende dele, está na mão dele a chance de quebrar um tabu. Desde 79 que o Internacional não ganha o Campeonato Brasileiro. Aliás, o único campeão brasileiro invicto em 79, o Internacional foi tricampeão brasileiro naquela ocasião. Grafite, obrigado pela tua presença aqui nesse Troca de Passe. Valeu, sábado de carnaval. Ana Thaís, te dou... Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de R$100 a R$500 por dia, de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.